Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a figueira que secou. Esta parábola está em Lucas, capítulo 21, de 29 a 31, versículo 29 a 31. Também está em Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33. Vamos encontrar também em Marcos, capítulo 13, versículos 28 e 29. Esses três capítulos desses três evangelhos tratam do sermão escatológico ou o sermão profético de Jesus. Tanto em Lucas 21, como Mateus 24 e Marcos 13. Mateus 24 e 25. Então, está se tratando aqui, nesta parábola, de um aspecto deste sermão profético, sermão escatológico. A parábola é a seguinte: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Esta parábola está associada à resposta que Jesus deu aos discípulos quando eles passaram diante do templo com a admiração dos apóstolos, exaltando a beleza, a grandeza de tudo aquilo para Jesus. E ele falou: Em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mais tarde, os discípulos vieram até ele e perguntaram quando aconteceriam aquelas coisas e que sinais haveria da volta de Jesus. Então Jesus, respondendo a estas questões, faz este extenso sermão, explicando os sinais para reconhecer o tempo em que aquilo aconteceria. Mas o tempo exato, Jesus já respondeu. Só Deus o sabe, nem o Filho, só o Pai. Então, mas ele dá os sinais para reconhecer quando este tempo chegar. Então, é uma resposta às perguntas dos discípulos. A parábola, como vê, está dentro deste contexto. Vou ler novamente, ela é bem curta. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quando ele fala, quando virdes acontecer estas coisas Jesus havia dito antes da parábola. Eu até vou fazer uma leitura rápida, é um texto conhecido, eu já fiz essa leitura antes, mas eu vou ler novamente, porque ele diz: Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, a parábola, o que antecede a parábola é o seguinte: Mas quando virdes Jerusalém, veja que Jerusalém é a capital de Judá, é a capital dos hebreus, que é identificado,
Israel, toda Israel, os hebreus como um povo identificados com a figueira. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Falando de Jerusalém. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, a ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, naturalmente, há mais informação antes destas aqui. Mas aqui dá uma ideia bem clara do que Jesus quis dizer. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, o que acontece? Olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira é o símbolo do povo hebreu. Ele destaca Jerusalém, mas quando vir de Jerusalém cercada de deserto, por que razão Jerusalém e não o povo hebreu como um todo? Porque em Jerusalém que estava o templo, que seria destruído, como Jesus disse. Não é? É ali que havia o desvio dos religiosos, dos sacerdotes, doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas, príncipes dos sacerdotes. Eles tinham se desviado do caminho traçado por Moisés e os profetas, tanto que estavam combatendo a doutrina do Cristo. Então, Jerusalém tem este símbolo da religião do povo que os levou a este estado de destruição. Mas por que razão a religião? Nós podemos recorrer a um texto que está no profeta Amós, muitos séculos antes deste momento em que Jesus fala com os seus discípulos. Amós está tratando com os sacerdotes de Israel, do Reino do Norte, que tinha se separado do Reino do Sul, Judá. Então havia ali muita riqueza, e aquelas pessoas do Reino do Norte, Samaria, eles eram muito ricos e se desviaram da lei. E estavam praticando iniquidades, não queriam mais saber de Deus e todas essas coisas. Então, Amós, o profeta, foi lá para exortar. Amós ele tinha nascido e morava em Judá, ele criava gado, mas quando veio o Espírito e aflorou nele a mediunidade, disse para ele, vá até lá e conta para eles o que vai acontecer. Então, há esta passagem em Amós, capítulo 8, versículo 1 e 2, que se refere ao assunto da figueira. Olha só. O Senhor Deus assim me fez ver. Eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse,
chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Então, você veja que há uma associação entre os frutos de verão, porque a figueira produz fruto de verão, e o fim, chegou o fim. Há uma associação neste ensinamento da parábola de Jesus com o fim de um período. Israel tinha se desviado e então veio Amós e fez uma série de orientações, de explicações, de alertas, que é possível ver no capítulo 8 de Amós. É muito impressionante. É muito parecido o que se fala em Amós, no capítulo 8, parecido com o que Jesus fala na resposta que ele dá aos discípulos, não é? Que sinais haverá da sua volta, das coisas que vão acontecer. O que Jesus fala aqui é muito parecido do que Amós fala para Israel, do Reino do Norte, que tinham se desviado dos ensinos de Moisés, estavam praticando iniquidade, não é? Estavam adorando os falsos deuses e assim por diante. E foi completamente destruído, conforme disse Amós, lá no capítulo 8. Porque veio lá o reino da Síria e invadiu e destruiu total e completamente o reino do norte, levando-os cativos, quando não foram mortos de maneira brutal. Então, há uma associação muito interessante entre o que aconteceu com Israel, que tinha se desviado, e que estava acontecendo também com o povo hebreu na época de Jesus, que também tinham se desviado dos ensinamentos de Moisés e dos profetas. Então, esta parábola tem este sentido. Só que agora o que acontece? Aconteceu a destruição lá de Israel, houve a destruição de Jerusalém e todo o povo hebreu depois de Jesus, no ano 70, etc. Eles foram dispersos, obrigados a sair dali e ficaram vagando pelo mundo até 1948, quando eles puderam voltar para Israel. E quando Jesus faz aquela profecia, que aqui foi lida, está falando agora para o mundo todo. Por que razão? Ele fala assim: e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira, Israel é povo hebreu, e para todas as árvores, para todos os povos da terra. O mesmo que aconteceu lá em Amós, aconteceu com Jesus, ali com a destruição de Jerusalém, e vai acontecer de novo agora. Só que já não para o povo hebreu, lá para o povo de Israel. Em Jesus, para o povo hebreu, agora para o povo humano. É uma questão de escala de grandeza. Porque Jesus fala e disse: olhai para a figueira e para todas as árvores. Tanto que nós vamos ver mais adiante que ele fala assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E assim por diante. Nós vamos verificar que isto serve de alerta para a humanidade no período do fim de um ciclo. Por isso que ele fala também: saber que o reino de Deus está perto. E assim, ele fala antes da parábola a mesma coisa. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vai haver a seleção do joio e do trigo. Então ele fala para os discípulos, como se ele dissesse: vocês são trigo, vocês não serão lançados na fornalha de fogo, lá onde haverá pranto e ranger de dente. E aqui fala também: saber que o reino de Deus está perto.
os discípulos adentrarão o reino de Deus, conquistando no coração. É muito interessante esta relação que Jesus faz. Nós encontramos em Amós, encontramos em Jesus e podemos ver o que está acontecendo agora na humanidade inteira, onde está predominando fortemente, na grande maioria, o materialismo sobre a espiritualidade. E depois desta parábola, então, Jesus dá um alerta. Olha só. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É clara a menção da separação do joio do trigo. Quem estiver nesta questão aqui, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que é estar em pé diante do Filho do Homem? Está uma referência aqui às bodas do Cordeiro, que ele fala em outras parábolas, como das 10 virgens, por exemplo. As bodas do Cordeiro, onde a noiva, que são os discípulos, que são os seguidores, aqueles que vivenciam o Evangelho, hão de entrar em comunhão com o coração digno de Jesus, ou seja, nós estaremos em sintonia, o ego e o self, sob o comando do self, o espírito assumirá o controle. Este é o estado de estar de pé diante do Filho do Homem. Quando Jesus fala em estar em pé diante do Filho do Homem, ele fala como a noiva diante do noivo. É fascinante o ensino de Jesus. Ele sempre refere-se nos seus ensinos a ensinamentos que estão também em algum ponto do Antigo Testamento. Muito bem. Com este estudo da figueira que secou, nós concluímos o estudo a respeito das parábolas do Evangelho. Agradeço a todos que, acompanhando, seguindo, nos deram a motivação certa para que prosseguíssemos até o final deste estudo. Na verdade, eu não falo em nome do Espiritismo, eu falo em meu nome, como espírita, naquilo que eu sou capaz de entender sobre o Espiritismo e sobre o Evangelho. Então, muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça e abençoe.